amigos de casa, começa agora o programa Saúde e Bem-Estar. Hoje eu vou entrevistar o Dr. Fabiano Horimoto, ele que é psiquiatra e vai nos falar sobre transtornos do pânico. Hoje em especial quero agradecer a Amanda Silvestre da Única Modas, que me veste, e a Rose da Profitness Studios. Agora vamos para um rápido intervalo. Eu volto já. Casa das Flores, presentes especiais que dizem mais que palavras, que expressam emoções e transmitem carinho para qualquer pessoa, em qualquer ocasião. Casa das Flores, Rua Rael Bonfacker, 3080, no centro de Dourados. Mais informações, 3421-7627. Na Casa das Flores, o seu presente é uma grande declaração de amor. Bateu, amassou, riscou? Venha para a Sportcar. Aqui você encontra o que tem de mais moderno em recuperação automotiva, funilaria, pintura, lavagem e muito mais. Sportcar, Avenida Presidente Vargas, 1166, no centro de Dourados. Mais informações, 99622-7983. Estamos de volta do nosso intervalo com o Dr. Fabiano Coelho Horimoto, médico psiquiatra, que está falando hoje sobre transtornos do pânico. Muito obrigado, doutor, por ter aceito o nosso convite. É um prazer recebê-lo. Falar de um assunto tão importante, ainda mais numa época de pandemia, não é mesmo? Eu que agradeço o convite e espero trazer boas informações hoje. Ah, com certeza, satisfação. Doutora, essa época de pandemia tem aumentado muito os casos de procura, não é verdade? Sim, a pandemia ela trouxe a quarta onda, que é a onda da doença mental. Então, esse conceito de quarta onda já é um conceito que a própria Organização Mundial de Saúde tem trabalhado para os serviços de saúde em todos os países se prepararem para o aumento da incidência das doenças psiquiátricas, principalmente depressão e ansiedade. Que é o que está pegando mais atualmente. É o que está picando mais, por dois motivos. Sim. O próprio coronavírus provoca em 20 a 30% das pessoas contaminadas sintomas psiquiátricos. E o segundo motivo é que o impacto que ele provoca no entorno, o isolamento social, a perda de renda, pessoas que perderam emprego, traz também muitas pessoas com mais depressão e ansiedade do que se não estivéssemos passando por esse grave problema de saúde pública. Ah, com certeza. Às vezes também a pessoa estava num cargo de alta chefia, por exemplo, numa empresa, aí de repente às vezes trocou, né, de emprego também. Acaba influenciando tudo, né? Às vezes passa a ter um cargo menor, sabe? Acaba influenciando também no estado mental das pessoas, né? Com certeza, Yara. E como que a gente pode definir, doutor, o transtorno do pânico? Yara, antes de eu responder a sua pergunta, o que é o transtorno do pânico, eu tenho que falar um pouco sobre ansiedade, porque a ansiedade, ao mesmo tempo que é uma palavra de uso muito comum, é uma palavra que precisa ser categorizada para que as pessoas entendam, no segmento da nossa conversa, perfeitamente o que é essa doença do pânico ou a síndrome do pânico. A ansiedade, Yara, ela é um atributo normal do ser humano, é um atributo esperado. Como assim? O homem, desde épocas imemoriais aí, eu dou exemplo quando eu dou aula na faculdade sobre ansiedade, ou para alguns pacientes no consultório, o homem tem a ansiedade como um atributo, inclusive, evolutivo. Como assim? Imagine o homem na época da pedra, na época das cavernas. Ele está lá na caverna à noite, dormindo,
e de repente ouve-se um ruído lá fora. O homem mais ansioso, ao ouvir um ruído lá fora, aquele homem medroso, ele vai procurar um lugar da caverna mais protegido, um lugar mais alto, ele vai ver se não é um animal selvagem, um predador. O homem menos ansioso, ele vai virar para o lado e vai voltar a dormir. Então o homem menos ansioso vai ser devorado pelo predador, pelo animal selvagem. Então, evolutivamente, a ansiedade foi um atributo que fez com que homens, mulheres, pessoas mais ansiosas se adaptassem, tivessem mais chance de mandar seus genes para frente. Então, a ansiedade em si, ela é um atributo normal. Agora, o conceito de ansiedade, para a gente evoluir um pouquinho mais nesse assunto, é uma sensação emocional em relação a uma antecipação de uma ameaça futura. Então, vou repetir, ansiedade é uma sensação emocional frente à antecipação de uma ameaça futura. Vamos trocar em miúdos. Você, Yara, estudou muito para prestar o vestibular, você quer uma carreira difícil, o vestibular é super concorrido, aí nas semanas que antecedem o vestibular, você é tomada de uma ansiedade, você está apreensiva, você está tensa. Será que eu vou passar? Será que eu não vou passar? Tem toda uma pressão psicológica, né? Ah, eu tenho que passar. Se eu não passar, como vai ser, não é verdade? Isso é ansiedade. Isso é ansiedade. Então, você está ansiosa, mas é uma ansiedade da boa, que faz com que você se prepare mais para chegar no dia do vestibular, você tenha um desempenho razoável. Aí vamos para o outro conceito, medo. O conceito de medo é também uma resposta emocional frente a uma ameaça iminente, real ou percebida. Então, repetindo o conceito, medo é a mesma sensação emocional, só que já é frente a uma ameaça que está para acontecer, está na iminência de acontecer. E ela pode ser real ou pode ser percebida por você. Então vamos voltar para o assunto do vestibular. Aí você, Yara, entra lá na sala, começa a fazer a prova, de repente uma questão que você tinha certeza que você tinha estudado, que você tinha a resposta na ponta da língua, que você nota que a resposta não vem, te dá o famoso branco, porque você está ansiosa, e com esse medo que te toma conta, você começa a transpirar, você começa a sentir que o teu pensamento fica turvo, você começa a ter uma sensação de formigamento. Aí você já está vivenciando uma reação de medo ou de pânico. Então veja que interessante, a ansiedade ao mesmo tempo te moveu para chegar no dia da prova bem preparada, mas na hora você teve uma crise de ansiedade ou uma crise de medo. Então, quando nós voltamos aí para a pergunta o que é o transtorno do pânico, o transtorno do pânico é uma crise de ansiedade na forma de medo. Então a pessoa vivencia uma sensação de medo que geralmente não é condizente com um motivo plausível. Então o transtorno do pânico, ele é uma reação paroxística de medo frente a um estímulo neutro ou não detectável. Exemplo, a pessoa que faz uma crise de pânico, quando ela chega no consultório para nos relatar, ela fala: doutor, eu estava assistindo uma série de televisão, eu estava dentro de um supermercado, eu estava dormindo, eu estava conversando com a minha amiga, de repente eu comecei a sentir o meu corpo, sensações de o coração disparar, tremores, formigamento, tontura, medo de morrer, medo de acontecer alguma coisa grave, e eu não sei por que, doutor, eu senti tudo aquilo. Eu não estava nervosa, eu estava no supermercado, ou estava dormindo, ou estava vendo uma série de televisão. Então, fechando essa questão, o que é o transtorno do pânico? O transtorno do pânico é uma crise aguda
de ansiedade no grau máximo. Por isso que aí nós trocamos a palavra por pânico ou medo. É uma crise aguda de medo ou uma crise aguda de pânico. É, porque cada um vai ter um significado, na verdade. Exatamente. Vai depender da intensidade com que acontece do paciente, a situação de pânico, né? Aí no caso... Casos mais graves, outros menos graves, né? Dura menos tempo, assim. Não, deixa eu te passar a informação da intensidade. No transtorno do pânico, a intensidade sempre é máxima. É um fenômeno tudo ou nada, sabe? Se a pessoa fala, eu tive uma sensação que eu estava apreensiva, nervosa, eu senti uma sensação desagradável no corpo. Não, essa pessoa pode estar no máximo com uma ansiedade mais intensa. A reação de pânico é uma reação tão grave, numa intensidade máxima, que além desses sintomas físicos, que depois eu posso detalhar melhor, a sensação que a pessoa tem é de morte iminente ou de que vai sofrer um colapso, vai sofrer uma perda de controle, ela tem medos de que ela possa estar infartando, tendo um derrame. Então é uma reação humana no seu grau máximo, é assustador. Nesse caso entra as fobias também, doutor? Por exemplo, a pessoa tem uma fobia muito grande, a fobia do escuro, por exemplo. As fobias, elas são uma categoria à parte, elas não fazem parte do assunto de hoje. Por quê? Se você, Yara, tem fobia de barata, aí você está na sua casa, de repente vem uma barata, passa pelo corredor, você vai ter uma reação, teu coração vai disparar, você vai sentir o formigamento, tontura, medo. Isso. É igual a crise do pânico, mas ela foi desencadeada por uma fobia prévia que você tem. Então, nesse caso, não se usa o nome transtorno do pânico, se usa o nome fobia específica. Por exemplo, recentemente eu tive um paciente que ele tem medo de viajar de avião, e ele foi fazer uma viagem. Dentro do avião, ele começou a ter uma crise de ansiedade aguda, de medo. Ele tinha medo de morrer, de ele não conseguir um socorro lá em cima, dele não conseguir sair da aeronave. Ele teve uma crise igualzinha à crise de pânico, mas no caso dele, o diagnóstico não é síndrome do pânico ou transtorno do pânico. O diagnóstico é fobia de viagem de avião. Mas ele experimenta a mesma sensação, só que no pânico, voltando um pouco na minha fala, no pânico não há um motivo ou um estímulo detectável. É o que eu falei, a pessoa está assistindo televisão, está andando no supermercado, está dormindo, está conversando com uma amiga, está dentro do carro no trânsito e do nada irrompe a crise. Quando há motivo, aí nós vamos para as fobias. É complicado, é muito complexo essas questões. Vamos especificar um pouco agora sobre os sintomas, doutor, do transtorno? Vamos. Específicos. O transtorno do pânico, categoricamente, se divide em dois núcleos de sintomas, que são os físicos e os psíquicos. Os físicos, eles são decorrentes de uma descarga adrenérgica ou uma descarga de adrenalina aguda, né? Então, nos sintomas físicos de ansiedade, a pessoa sente o seu coração disparar, então é a famosa palpitação ou batedeira. O paciente sente o coração disparar, ou aumenta a frequência cardíaca. Ele pode sentir uma sensação de falta de ar ou que o ar não entra aos pulmões. Ele pode sentir uma sensação de formigamento de extremidades, as mãos gelam, ele pode ter uma sudorese, uma transpiração profusa. Essa sensação de formigamento de extremidades, ela é comum porque como o paciente muitas vezes sente falta de ar, ele tem uma tendência a hiperventilar. O que é hiperventilar? Na crise do pânico, o paciente começa a fazer uma respiração curta, ofegante e rápida. Então ele fica igual um cachorrinho cansado, ele fica
Ofegante, fazendo uma respiração curta e rápida. Esse fenômeno respiratório promove um acúmulo de gás carbônico no cérebro, porque a troca gasosa ela se torna ineficiente. Então, o acúmulo de gás carbônico no cérebro faz a pessoa ter a sensação de tontura e diminui a oxigenação nos tecidos. Então, ele tem a sensação das mãos formigando, ele pode ter a sensação de que vai desfalecer ou perder a consciência, mas isso não é muito comum. Na maioria das vezes, o paciente, quando ele está experimentando a crise de pânico, ele não chega a perder a consciência, não é comum. E essas sensações físicas exuberantes, né? Imagine, eu acabei de te contar vários sintomas físicos. Aí tente imaginar uma pessoa que está com a respiração ofegante, que está sentindo o coração disparar, que reclama que está com as mãos formigando, que reclama que está se sentindo tonta, que está se sentindo confusa, com o pensamento turvo. O que ela vai sentir do ponto de vista psicológico? Medo de passar mal, medo de perder o controle, medo de estar infartando, medo de estar sofrendo um derrame, medo de estar morrendo. Tá tudo associado. Tudo associado. E alguns pacientes reclamam de alguns medos, outros de outros, mas geralmente desses 5 que eu listei, quando o paciente tem a crise de pânico verdadeira, ele fala: doutor, aquele dia eu achei que eu ia morrer. Doutor, eu precisava ir para um pronto-socorro que eu tinha certeza que eu estava infartando. Doutor, eu tinha medo de perder o controle, de ficar louco, porque eu nunca tinha sentido nada parecido. Então, voltando na tua pergunta, a crise de pânico, ela dá uma miríade de sintomas físicos associada a alguns sintomas psíquicos. E ela, caracteristicamente, dura de 15 a 60 minutos, a média é isso. Se um paciente falar que ele sentiu essas sensações durante horas, já não se fala em crise de pânico. Ela é uma crise aguda e que dura pouco tempo, nessa intensidade máxima. Se, por exemplo, passar de 1 hora, né? Se passar de 1 hora, ele pode ter uma crise de pânico que durou 40, 50 minutos, mas como a sensação é desagradável e o corpo dessa pessoa ainda está sofrendo reações negativas, ele pode ainda continuar passando mal numa intensidade menor e ele reclamar que a crise não passou. Mas a crise é um fenômeno agudo, rápido e autolimitado. Ele dura caracteristicamente aí de 15 a no máximo 60 minutos. A média é de 15 a 30 minutos. Não costuma ser tão demorado, é curto até, um tempo até curto, né? É curto. Muito demorado. Voltando à visualização dessa pessoa passando mal, tendo a crise de pânico. É tão agudo, dura pouco tempo, que é muito comum a pessoa buscar um socorro. Isso é muito comum. O paciente, quando ele faz a crise de pânico, ele vai para o pronto-socorro, ele procura um médico rapidamente, ele vai para um posto de saúde e geralmente quando ele chega e começa o atendimento, na maioria das vezes, a crise já está passando e aí a medicação que é dada nessa hora alivia a ansiedade, mas a própria crise já está perdendo força porque ela é autolimitada. No caso, igual eu estava lembrando, a questão, parece que tô infartando, né? Muita gente chega lá no hospital mesmo, né, com os sintomas todos completos, aí o médico vai examinar lá, o cardiologista, não tá, né? Ele já identifica mesmo, né, quando chega lá. Identifica porque... Aí já fala pro pessoal, é ansiedade, não é infarto não, né? Exato. Identifica por quê? Por 2 motivos. O primeiro motivo é que quando é feita uma avaliação clínica por um médico que afere a pressão, os batimentos e outros parâmetros clínicos, ele observa que não tem sintomas característicos de um infarto do miocárdio ou de um derrame cerebral, de um acidente vascular encefálico. Então, primeiro, ele descarta porque ele já vê que não tem sintomas dessas doenças. Ele pode até fazer um eletrocardiograma, o eletro vem normal. E o outro grande motivo que os socorristas estão bastante acostumados
há casos assim, e de já numa avaliação rápida eles descartarem, é porque aí é uma resposta que nós temos que dar do transtorno do pânico. A incidência é em adulto jovem, a faixa de incidência é 15 a 25 anos. E aí eu falo para o paciente, amigo, amiga, a chance de alguém infartar entre 15 e 25 anos é tão baixa que praticamente se descarta pela idade de início da crise de pânico. Porque não é comum um infarto de miocárdio antes dos 35, 40 anos. Não é nada comum. Nossa, então, nós tranquilizamos o paciente quanto ao evento cardíaco mais temido, o infarto, porque na faixa de 15 a 25 anos não é comum ninguém infartar. Salvo algum caso ou outro, né? Não é comum. Tanto é que em socorro, em pronto-socorro, se uma pessoa chega com sinais de infarto na faixa de 30 a 40 anos, um dos alertas é se a pessoa não faz uso, por exemplo, de cocaína, que é um vasoconstritor potente. Porque antes dos 35, 40 anos, pessoas que infartam nessa faixa etária muito precoce, chegam no pronto-socorro infartando, o emergencista experiente, ele já vai pensar em uso da cocaína. Por quê? Porque o coração, ele tem uma reserva grande, principalmente na idade jovem. Não é comum infartar antes dos 30 anos. Isso é um dado interessante, doutor, né? Sim. A gente não havia parado para pensar ainda, é um dado bem interessante. Sim. Realmente. E qual é o tratamento mais indicado, doutor, nesses casos de transtorno do pânico? O tratamento é muito eficaz e antes do tratamento eu só vou jogar uma nova informação. O que é o transtorno do pânico? Eu contei os sintomas que ele provoca, mas na verdade o transtorno do pânico ele corresponde a uma hiperreatividade do nosso sistema de alerta. Então, por exemplo, quando eu coloco um alarme na minha casa para dar um alerta quando um ladrão pula o muro e quer entrar na minha casa, eu tenho um sistema de alerta contra um perigo. O transtorno do pânico é igual um alerta que nós colocamos na nossa casa, mas ele dispara sem ter um ladrão invadindo a casa. Então é como eu dei o exemplo, a pessoa está assistindo televisão, está no supermercado, não tem nenhum risco real ou iminente, e a pessoa tem uma sensação de alerta disparado. Então, o que acontece nessas pessoas que o alerta delas de ansiedade no nível máximo, né? Aí trocamos por medo, o pânico. O que acontece que essas pessoas têm esse alerta sendo disparado sem ter um ladrão entrando dentro da casa delas? É que essas pessoas possuem uma hiperreatividade das suas redes neuronais que são responsáveis pelas sensações de medo, de alerta. Então é como se essas pessoas tivessem um defeitinho no cérebro, mediado pelas redes neuronais, que são capazes de detectar o medo, e sem motivo aparente, elas têm essas redes neuronais disparando sinais de alerta, que na verdade é a crise do pânico, sem uma razão aparente. Então, o tratamento visa você melhorar o funcionamento dessas redes neuronais de alerta, que são redes neuronais mediadas por duas grandes substâncias, chamadas serotonina e noradrenalina. Então, os medicamentos que se usam para o tratamento da síndrome do pânico são medicamentos chamados antidepressivos, que eles vão influenciar o funcionamento da serotonina e da noradrenalina no cérebro, melhorando a resistência dessas pessoas às crises de pânico. Então, em linhas gerais, o tratamento medicamentoso é feito com antidepressivos que mexem com os estoques de serotonina e noradrenalina. Essa parte fica resolvido, desses hormônios aí, né? Esse é o tratamento
que eu chamo de eixo principal. Aí, acessoriamente, uma pessoa que tem o diagnóstico da síndrome do pânico ou do transtorno do pânico, podemos usar como sinônimos, ela pode ter à mão um medicamento chamado benzodiazepínico, que as pessoas, os leigos, conhecem facilmente, que são aqueles famosos remédios da faixa preta, né? Hoje em dia... os tarja preta, né? Os tarja preta. Na mídia hoje todo mundo fala, o fulano toma Rivotril, toma Lexotan, toma Diazepam, todo mundo conhece o faixa preta, Pra né? dormir, né? Toma um faixa preta pra dormir, né? Tarja Exato. preta. No transtorno do pânico, nós usamos os faixa pretas e o principal é o Rivotril na forma de gotas ou de comprimido sublingual, para a pessoa ter com ela na bolsa, no quarto, no carro, que quando a pessoa começa a sentir sintomas de que a crise de pânico está se instalando, ela recorrendo a esse faixa preta numa dose determinada pelo seu médico, ela consegue debelar aquela crise. Então, se foi uma crise que iria durar 30, 40 minutos, ela dura 5, 10 minutos. Se fosse uma crise de nível máximo, ela vai ter uma crise fraca, ou então ela não vai ter nem a crise. Então, a linha mestra do tratamento são esses remédios chamados antidepressivos, que modulam as respostas de serotonina e noradrenalina. A linha acessória de tratamento é o uso de um faixa preta para a pessoa ter como uma medicação de urgência. Ela não precisa tomar todo dia o faixa preta, mas se ela vê, principalmente no início do tratamento, até o remédio fazer efeito, ela vê que ela vai ter uma crise, é de bom grado ela ter o medicamento e saber usá-lo. E uma outra linha acessória muito eficaz, que não diz respeito a remédios, mas que traz bastante alívio, é a associação com uma técnica de psicoterapia e a pessoa aprender a fazer exercícios respiratórios e de meditação, que a gente pode falar a seguir. Então, doutor, às vezes as pessoas compram algum remédio sem receita médica, né? Falam que eu quero dormir melhor, vai e compra na farmácia também, né? E os efeitos colaterais disso? Porque é muito perigoso, né? Também, em relação ao tratamento do transtorno do pânico, o remédio que a pessoa vai tomar em monoterapia, né? Ela só vai tomar um remédio, a não ser que ela tenha outras doenças psiquiátricas associadas. Mas uma pessoa que chega no consultório, conta uma história típica de síndrome do pânico, tem entre 15 a 25 anos, não tem nenhuma outra doença psiquiátrica associada, ela vai sair com a receita de um medicamento para ela tomar de forma contínua. Os efeitos colaterais desses remédios antidepressivos, principalmente os mais eficazes para transtornos do pânico, eles são bastante limitados e depende até de uma sensibilidade individual. A maioria dos pacientes, em torno de 70%, não sentem praticamente nenhum efeito colateral. Os mais comuns são um aumento da sonolência em alguns casos, a boca seca, uma diminuição na libido. São sintomas bem autolimitados, né? Então, a maioria dos pacientes não sente nenhum efeito intenso ou muito desagradável com o uso desses remédios para o transtorno do pânico. Só em casos mais específicos, né? Por exemplo, no caso da bipolaridade, aí já, quando já entra com uma medicação mais forte, né? Aí talvez tenha um efeito colateral mais... aí já vamos para uma outra doença que a gente pode até fazer uma outra chamada, porque a bipolaridade é um assunto muito extenso, mas a relação, por exemplo, transtorno do pânico e bipolaridade é muito baixa. Não há uma relação clara entre quem tem transtorno do pânico ter bipolaridade e vice-versa. Que as pessoas confundem muito, por isso que eu perguntei, associam uma coisa com a outra, mas não tem nada a ver, né? Não. Tá certo. Hoje, em especial, quero agradecer a Amanda Silvestre, da Única Modas, que me veste.
e a Rose da Pro Fitness Studios. Agora vamos para um rápido intervalo. Eu volto já. Bater um bolão mesmo é só com a Autopeças e Acessórios Modelo. Peças ou acessórios para o seu caminhão ou caminhonete é na Autopeças e Acessórios Modelo. Uma loja completa em peças e acessórios para o seu caminhão ou caminhonete. E também guincho 24 horas. Chegou a hora de marcar um gol de placa com a Autopeças e Acessórios Modelo. Em Dourados e Campo Grande. Casa das Flores, presentes especiais que dizem mais que palavras, que expressam emoções e transmitem carinho para qualquer pessoa, em qualquer ocasião. Casa das Flores, Rua Rael Bonfacker, 3080, no centro de Dourados. Mais informações, 3421-7627. Na Casa das Flores, o seu presente é uma grande declaração de amor. Doutora, fala um pouco para nós sobre a influência da genética no transtorno do pânico. A influência genética no transtorno do pânico, ela é bastante clara. Uma pessoa que tem transtorno do pânico, ela tem uma chance de 4 a 8 vezes mais de passar essa influência para a prole, né? Então, geralmente, o transtorno do pânico, ele é uma doença em que existe uma carga genética por trás. Em relação a outras doenças psiquiátricas, existe uma relação mais tênue do transtorno do pânico com a depressão e com os outros transtornos de ansiedade, as fobias, o transtorno de ansiedade generalizado. Quanto a outras doenças psiquiátricas, quanto o transtorno bipolar e esquizofrenia, a relação é muito fraca ou praticamente inexistente. Então, assim, quem tem transtorno do pânico tem uma chance muito maior de ter familiares de primeiro grau com transtorno do pânico. Qual que é essa chance? 4 a 8 vezes mais do que na população em geral. Depressão e outros transtornos de ansiedade, também há uma chance 30% maior. As outras doenças psiquiátricas já é uma relação muito fraca ou inexistente. Eu só queria passar um dado que é muito importante, que é assim, o transtorno do pânico é uma doença de jovem. A primeira faixa de incidência é de 15 a 25 anos e hoje nós estamos vendo crianças com 7, 10, 12 anos já desenvolvendo o transtorno do pânico típico. A outra questão é que existe uma prevalência mundial que varia pouco de país para país, de 1 a 4%. O que isso quer dizer? Ao longo da vida, no mínimo 1% de uma população qualquer, no máximo 4% de uma população qualquer, vai experimentar pelo menos uma crise de pânico típica. Então, essa prevalência é relativamente alta se nós formos fazer as contas de uma sociedade qualquer. Então, por exemplo, uma cidade como Dourados, que tem 200 mil habitantes. 1% de 200 mil são 2 mil pessoas. 4% são 8 mil pessoas. Então, isso quer dizer que só em Dourados, ao longo da vida, 8 mil pessoas vão experimentar em algum momento da sua vida uma crise de pânico. Então, é um número, né, muito alto. É preocupante esses dados, né? Sim, por isso bem que é uma complicado. doença relativamente comum no linguajar da população, das pessoas. Muitas pessoas falam, eu já tive crise de pânico, eu conheço alguém que teve, eu conheço um familiar que está tratando. Em algum momento da vida vai experimentar. Uma porcentagem Independente grande. da idade, vamos pôr assim, porque agora já está, como está atingindo a todos, né?
Sim. Em uma faixa etária. E algumas coisas a gente sabe que desencadeia, por exemplo, separação, né? Separação, divórcio, são alguns fatores também. Olha, você tocou num ponto muito interessante, porque assim, existem estudos muito sofisticados que tentam relacionar transtorno do pânico com algum evento desencadeante. Sim. O único evento desencadeante que foi estudado pela psiquiatria que teve um viés positivo foi exatamente separação e divórcio, ou seja, pessoas que estão em processo de separação e de divórcio têm uma tendência maior de desenvolverem crises de pânico do que pessoas que não estão nessa situação. Foi a única situação, do ponto de vista de pesquisas muito refinadas, que conseguiram identificar. E a separação e o divórcio deixam mais vulnerável para essa doença. Os índices maiores, né? Sim. Nesse caso. Depois vem, assim, morte na família, por exemplo, também. Mas em casos menores, sim. Aí eu tô Nascimento de um filho, por exemplo. Então, aí no caso, Yara, eu estou sendo mais rígido do ponto de vista de ciência. Falando como pesquisador, né, a única situação que se mostrou com mais risco da pessoa desencadear realmente foi separação e divórcio. Outras situações de traumas ou riscos, perda de familiares, nascimento de filhos, rupturas, desemprego, doenças graves, nenhuma se mostrou mais arriscada do que essa situação que eu acabei de falar. Isso é pesquisa, né? São dados científicos. Exato, exato. Com relação à meditação, que a gente tinha começado a comentar, né? O pessoal fala, vamos meditar para diminuir o índice, né, de ter um ataque de pânico, vamos dizer assim. O senhor acha que funciona? Funciona dentro do rol dos tratamentos não medicamentosos. Eu falo esse nome porque não são tratamentos alternativos, são tratamentos que funcionam. Então, qual que é o tratamento do transtorno do pânico? O paciente chega no consultório do psiquiatra, ele vai sair com uma receita de um remédio, como eu citei aí, são remédios que vão modular a serotonina, exemplos, sertralina, escitalopram. Ele vai sair com a receita de um remedinho da faixa preta só para usar em caso de crise. Aí ele vai sair, no mínimo, com 3 orientações não medicamentosas que são muito eficazes. A primeira, é recomendável ele fazer uma psicoterapia, que a linha mais eficaz chama TCC, Terapia Cognitivo Comportamental, onde o paciente vai aprender a lidar com a ansiedade e com momentos de crise ou de ameaça de crise através dessa psicoterapia. Ele vai aprender exercícios respiratórios nessa psicoterapia, ele vai aprender técnicas para neutralizar a ansiedade. A segunda linha de tratamento, atividades que ajudem-o a relaxar. Aí entra meditação, yoga, pilates, técnicas de mindfulness, que ele vai aprender algumas estratégias de se focar no aqui e agora. E a terceira linha, que é bastante eficaz no tratamento da síndrome do pânico, é a atividade física, principalmente aeróbica. Então, assim, receita de bolo, tratamento do transtorno do pânico é um remédio associado com terapia, técnicas de relaxamento, que a meditação é uma alternativa, e atividade física. Só complementando, né, que a meditação ela só faz bem para a pessoa, só tende a agregar, né? E vai melhorar mais rápido também, né? Inclusive quem não tem transtorno do pânico, para diminuir o estresse do dia a dia, é uma das melhores medidas. O problema é que assim, a pessoa tem que
aprender a meditar. Algumas têm uma dificuldade maior de fazer o processo de meditação, mas vale a pena pelo menos tentar, todo mundo tentar fazer. Tem que meditar, mas meditar corretamente, né? Tem toda uma técnica, né, para meditar. Exato, tem uma técnica. Hoje, com os vídeos do YouTube, a pessoa consegue aí aprender, mas ela precisa, igual fazer um bolo. Se você me der uma receita de bolo, eu acho que eu não vou dar conta de fazer. Meditar, a pessoa tem que tentar fazer. Às vezes ela consegue, às vezes ela tem dificuldade. É onde ela procura ajuda de um psicoterapeuta, de um psicólogo. É tudo interdisciplinar, né? O tratamento da pessoa com pânico, né? Do transtorno do pânico, né? Sim, geralmente envolve no mínimo 2 profissionais. Envolve o médico e o psicólogo, e pode envolver, por exemplo, terapeuta ocupacional, pode envolver educador físico, pode envolver pessoas habilitadas em yoga, pilates, meditação. Mais o psiquiatra, com certeza. Mais o psiquiatra. Que é o principal, né? A peça-chave, vamos dizer assim, né? Eu não diria o principal, eu diria que o psiquiatra, ele vai fazer ali a organização do tratamento. Porque como eu sempre friso, não é só tomar um remédio. Uma pessoa que tem pânico e não faz exercício físico, ela sempre vai estar pior do que aquela que tem pânico e faz exercício físico. A pessoa que tem pânico e faz relaxamento, faz meditação, ela vai precisar de uma dose menor do remédio. Tem períodos que ela pode ter alta do tratamento. Eu já obtive várias altas de transtorno do pânico com pessoas que usaram o tratamento inicialmente e com exercício físico aeróbico, com o passar dos anos, elas conseguiram ter alta da medicação. Isso é muito gratificante. A serotonina é um hormônio natural aí, né? Sim, pode ser produzida com o exercício físico. É uma caminhada, não é só questão de academia e viver na academia, né? É que às vezes a pessoa dá uma caminhada, já é um exercício aeróbico, né? Igual a gente estava falando. Claro. E já levanta um pouco o astral da pessoa também, né? Com certeza. Basta ter consciência um pouco. Sim. Doutor, agora deixa uma dica para nós, estamos chegando ao final do nosso programa. Para quem está nos assistindo, talvez esteja passando por isso, não encontrou ainda uma solução. Vou deixar uma dica que serve para todo mundo. Nesse tempo de pandemia, aumento do estresse, da ansiedade, temos que focar hoje em buscar um resgate de uma qualidade de vida que nós estamos perdendo ao longo das décadas. Então, a dica que eu deixo é para as pessoas procurarem se alimentar melhor, cuidar do seu padrão de sono, praticar exercício físico, ter um hobby, ter uma válvula de escape para a sua ansiedade diária. Nós falamos algumas coisas aí, fazer um pilates, fazer um yoga, uma caminhada ao ar livre num lugar vazio. Então essa é uma dica de ordem geral. Nós estamos vivendo tempos difíceis, então vale a pena investir um pouquinho em nós mesmos. A dica para quem tem transtorno do pânico ou acha que tem um transtorno ansioso é procurar um especialista, né? O psicólogo, geralmente ele é procurado num momento inicial, mas se o caso é de doença e a crise de ansiedade, o transtorno do pânico é uma doença psiquiátrica, o importante é ele procurar um médico especialista, né? Porque quem atende muito transtorno do pânico é socorrista na emergência e é cardiologista. Por quê? A pessoa passa mal, acha que está infartando, ela vai para o pronto-socorro e depois ela vai para o cardiologista. Existem estudos mostrando que as pessoas podem demorar de 2 a 5 anos para chegar no psiquiatra depois da primeira crise de pânico, porque ela vai no pronto-socorro, depois passa um tempo, ela tem uma outra crise, aí ela vai no cardiologista, o cardiologista fala que ela não tem nada, na verdade ela não tem nada cardíaco, ela tem uma doença de ansiedade. Então é importante procurar o psiquiatra. Eu estou aqui na cidade desde o fim do ano, eu estou atendendo na Clínica Life Center, então quem quiser ter o atendimento, eu estou disponível. Eu sou formado em Campo Grande, fiz minha residência na Santa Casa e tenho aí a especialidade da psiquiatria. Onde que fica a clínica, doutor?
A Life Center fica na rua Firmino Vieira de Matos, 848. O telefone é 3421-0022. Certo, bem no centro. Bem no centro, é 2 quadras para baixo do Hospital Santa Rita. Aqui em Dourados, que é uma cidade provinciana, todo mundo conhece, né? O Hospital Santa Rita é uma referência local, né? Certo. Deixe suas redes sociais para nós. Tem Facebook, Instagram? Tenho Facebook, eu sou bem ativo no Instagram com orientações de saúde, principalmente psiquiatria e coronavírus. É o meu nome completo, tudo emendado. Fabiano Horimoto com H, né? Então Fabiano Horimoto, tudo emendado, com o arroba antes. Doutor, mais uma vez eu gostaria de agradecer por ter aceito o nosso convite. Foi uma satisfação recebê-lo, foi muita contribuição. Eu agradeço aí o espaço, porque a saúde mental hoje é um foco muito grande na nossa sociedade. Então, um programa como esse, eu acho que é de grande utilidade pública. Eu agradeço muito e fico à disposição sempre que precisar, estou aí à disposição. Que bom, satisfação, doutor.